Olá, tudo bem? Sou o professor Sivaldo e seja bem-vindo ao canal Multiplica. E neste vídeo teremos o início do estudo de radiciação, ok? Também comigo para mais uma aula de matemática. Ok, gente, então vamos dar continuidade à nossa aula. Observe o seguinte, no projeto de uma residência existe uma região quadrada destinada a um jardim. Essa região tem 4 metros quadrados de área. Qual é a medida do lado da região quadrada? Conhecendo a área do quadrado, podemos determinar a medida de seu lado. Então, acompanhe aqui. A área, de qualquer região quadrada é dada pela seguinte relação. A igual a L ao quadrado. Então, se a área é 4, eu posso escrever sendo que L ao quadrado é igual a 4. Então, olhando para essa igualdade, eu vou pensar qual número que é elevado ao quadrado dá 4. Aí você vai dizer, é 2. Beleza, então um lado seria 2, correto? Mas olha o que acontece. Esse 2, que é o quadrado de L, vai passar para o segundo membro na forma de raiz quadrada. E observa que L é igual a raiz quadrada, e aí não temos mais o 2 aqui. Esse subtende que ele está aí, beleza? Então, a raiz de 4 é 2, pois 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? A operação utilizada para resolver a situação acima é chamada radiciação. E extrair a raiz quadrada é a operação inversa de elevar ao quadrado, beleza? Nessa operação, podemos destacar os seguintes elementos. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4 é 2. E quando eu não tenho nenhum número aqui, eu tenho o índice 2, beleza? O símbolo, este símbolo aqui, é chamado de radical. O 2 aqui, em vermelho, é o índice. E o que está dentro, que é o 4, é o radicando. E o resultado, é o 2, é o que nós chamamos de raiz. Beleza? Vamos para uma outra situação. Um reservatório de água terá a forma de um cubo. Nele devem caber 27 metros cúbicos de água. Qual deverá ser a medida de sua aresta? Conhecendo o volume do cubo, podemos determinar a medida de sua aresta. Acompanhe. O volume de um cubo é dado pela seguinte relação. V igual a L ao cubo. Tanto quanto ao volume, 27 metros cúbicos. Então, L ao cubo é igual a 27. Este 3, que é o cubo, é passado para o outro lado, para o segundo membro, na forma de raiz cúbica, tá certo? Raiz cúbica. Então, eu vou ter raiz cúbica de 27. Ou seja, qual o número que é elevado ao cubo é 27? Tá? Então, dá 3. Então, 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Tá? Então, aqui a gente usou L, L ou A, não tem nenhum problema. A ideia é a relação matemática. Então, extrair a raiz cúbica é a operação inversa de elevar ao cubo, beleza? Então, a potenciação e a radiciação são operações inversas. Assim como a subtração e a adição, assim como a multiplicação e a divisão, são operações inversas, beleza? A radiciação no cunho dos números reais se apresenta na forma, então agora de uma forma assim, geral, a gente lê o seguinte, raiz enésima de A. Então, a gente lê esse índice como enésima, tá? Então, na igualdade, raiz enésima de A igual a B, tem-se que R, esse símbolo é o radical, como nós vimos, o N é o índice, e esse índice tem que ser um número maior ou igual a 2, o A é o radicando, e o B, é claro, é a raiz. E aqui nós estamos trabalhando com números reais, beleza? Se o índice n for 2, não é necessário escrevê-lo, como já comentei anteriormente. Subtende-se que ali é o 2. Se o índice for 3, 4, 5, etc., aí tem que ser escrito. Bem? Leitura. Quando o índice é 2 e não aparece, se lê raiz quadrada. Quando o índice n é igual a 3, se lê raiz cúbica. Quando o índice é 4, se lê raiz quarta ou raiz de índice 4. Quando o índice é 5, o n igual a 5, se lê raiz quinta ou raiz de índice 5. Quando o índice n é 6, se lê raiz sexta ou raiz índice 6. E assim por diante, ok? Só que a gente vai precisar
saber um pouquinho sobre números quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? Um número recebe o nome de quadrado perfeito se é o quadrado de um número natural. Por exemplo, quadrado, 49 é um quadrado perfeito, pois é o quadrado de 7. 100 é um quadrado perfeito, pois é o quadrado de 10. Voltando aqui rapidinho, de uma outra forma, a gente diz assim, quando é que o número é o quadrado perfeito? Se tiver raiz quadrada exata, ok? Então, ele é um quadrado perfeito. Por exemplo, o 32 não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque não tem nenhum número que levado ao quadrado dá 32. Ou seja, 32 não tem raiz exata. E a gente vai perceber que, por exemplo, o 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. Então, 32 fica entre 25 e 36. Ou seja, é o número entre 5 e 6. Certo? Então, não tem raiz exata. Vamos aqui a algumas raízes quadradas exatas que você precisa saber. Vamos lá? Né, Spin? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é o 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, de 36 é 6, de 49 é 7, de 64 é 8, de 81 é 9, de 100 é 10, 121 é 11, não 111, como algumas pessoas pensam, 144, 12, 169, 13, 196, 14, 225, 15, 256, 16, 289, 17, 324, 18. E aí vocês, professor, 19. Aí fica uma atividade para você, beleza? Raiz de 420, raiz de 625, 25, raiz de 930. Galerinha, dá um print, anota isso no teu caderno, guarda essas informações. Vocês vão usar muito isso aí, principalmente a equação de segundo grau, né? Que tem que calcular o delta, a gente vai ver futuramente isso aí. A gente precisa ter essa tabelinha aí na mente. Bom, então, memoriza, anota, tudo bem? Então vamos continuar. Como reconhecer se o número é quadrado perfeito? Existe aqui uma dica, tá? Primeiro devemos fatorar de forma completa um número. Se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Professor, como assim? Vem comigo. Vamos verificar se 144 é um quadrado perfeito. Nós vimos agora, anteriormente, na tela, que a raiz de 144 é 12. Então, se 144 tem raiz exata, ele é um quadrado perfeito. Mas vamos utilizar este procedimento, tudo bem? 144, que é par, por 2. Dividir 144 por 2 é só metade. Então, metade de 144 é 72. E é par, né? Por 2. 72 por 2, 36. Que é par. Por 2, 18. Que ainda é par. Por 2, 9. Aí 9 não é par, mas é divisível agora por 3. Então, 9 por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Chegamos em 1. Acabou, então, a fatoração aí do 144. Vamos ver quantas vezes o 2 aparece. 1, 2, 3, 4 vezes. E o 3? 2 vezes. Portanto, 144 é igual a 2 à quarta, porque aparece 4 vezes, vezes 3 ao quadrado, que aparece 2 vezes. E os expoentes dessas potências, né, desses fatores, são pares. Portanto, 144 é um quadrado perfeito. Ok? Vamos a um contra-exemplo. Vamos verificar se 500 é um quadrado perfeito. Vamos lá? 500 é par, divisível por 2, é metade, 250. E ainda é par, terminou em 0, por 2, 125. Já não é mais par. É divisível por 3, professor? Vamos verificar se a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. Vamos lá? 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. Portanto, 125 também não é divisível por 3. Mas terminou em 5, é divisível por 5. 125 por 5, 25. Por 5, 5 e por 5 dá 1. Certo?
Então, 500 é 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Ó, o expoente do 2 é par, é o próprio 2. Só que o expoente do 5 é 3, é ímpar. Portanto, 500 não é um quadrado perfeito. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, gente, das raízes de índice par de números positivos, são números reais, tá? Raiz quarta de 81. Eu tenho aqui o índice par, que é 4, e o 81, que é um número positivo. Então, é 3. Por que 3? Pois 3 é a quarta, 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27, vezes 3, que é 81. Então, raiz quarta de 81 é 3. Então, se n for par, é o 4, e o a é maior ou igual a zero, o a aqui é 81, temos que raiz enésima de a é o número b, que no caso é 3, maior ou igual a zero. Tal que b elevado a n igual a a. Então, 3 a quarta é igual a 81. Agora, raízes de índice par de número negativo não são números reais. Vamos dar o exemplo? O 10 quadrado de menos 9. Aí, muitas das vezes, quando a gente está aprendendo radicessão, ou não entendeu a propriedade, acha que é menos 3. Vamos verificar? Eu digo que não é um número real. Vamos ver? Ó, 3 ao quadrado é 9. Então, menos 3 ao quadrado também é 9. Lembrando que quando o expoente é par e a base é um número real negativo, o resultado é sempre positivo. Isso nós vimos na aula, na videoaula de potenciação parte 1. Então, dá uma olhadinha lá para fixar mais esse conceito. Então, raiz de menos 9 não é um número real. Raiz quarta de menos 16, pelo mesmo motivo. 2 à quarta é 16. Ó, e menos 2 à quarta também é 16. Então, não temos raiz de um número de índice par cujo radicando é negativo. Tá? Então, se n for par, que é o 4 e o 2, e o a é menor que zero, negativo, não existe raiz enésima de a no conjunto dos números reais. Futuramente, vocês terão oportunidade de em um outro conjunto chamado conjunto dos números complexos, e aí sim vocês vão ter a oportunidade de estudar raízes com índice par e radicando negativo. Mas no conjunto dos números reais, isto não é possível. Beleza? Agora, a raiz de índice ímpar de números reais são números reais. Então, raiz cúbica de menos 27. Galera, menos 3. Por quê? O índice é ímpar. Lembrando que menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Raiz quinta de 32 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à quinta é 32. Beleza? Agora, se n for ímpar, temos que a raiz enésima de a é o número b, tal que b elevado a n é igual a. Ó. E agora vamos falar de potência com expoente racional. Alguns autores, alguns professores de matemática, alguns livros didáticos, eles chamam potência com expoente racional como propriedade. Tudo bem. Aqui a gente vai fazer uma análise independente. Tudo bem? Já estudamos expressões da forma 10 ao quadrado, 6 elevado a menos 1 e 2 elevado a zero, que são potências com expoentes inteiros, cujos significados já conhecemos. Os expoentes racionais relacionam a potenciação e a radiciação da seguinte maneira. E aqui eu quero chamar a atenção do que eu tinha falado na videoaula da potenciação parte 1, onde potenciação é pré-requisito também para o estudo de radiciação, por ser o quê? Operações inversas. Beleza? Então, se A é um número positivo e MN são números naturais, diferente de zero, então A elevado a N sobre N pode ser escrito e é igual a raiz enésima de A elevado a M. Observe, então, que o denominador do expoente passa a ser o índice e o numerador passa a ser o expoente do radicando, que aqui é a base. E a operação inversa funciona. Então, raiz enésima de A elevado a M é igual a aí o expoente M sobre N. Então, é sempre
o expoente do radicando sobre o índice. Tá bom? Vamos ver o seguinte. Eu tenho que x é igual a raiz quinta de 3 ao quadrado. Eu quero escrever o x como sendo uma potência com expoente fracionário. Eu não quero só te mostrar a relação. Eu quero te explicar por que essa relação é válida. Certo? Lembre-se, o canal é Mate Explica. Então vamos lá. Nós sabemos que raiz enésima de A igual a B implica dizer que o B elevado a N, que é o índice, tem que ser igual ao radicando. Então vamos lá. Se você tem que raiz quinta de 3 ao quadrado é x, olha só, presta atenção. O x aqui, que é o meu B, vai ter o expoente igual a quem? A 5, pela relação de igualdade. Igual a 3 ao quadrado, que é o A, que está dentro do radical. Beleza, agora eu vou aplicar a propriedade de potência. Tudo bem? Então, eu vou levar x à quinta a 1 sobre 5. Quando eu elevo x à quinta a 1 sobre 5, eu tenho que elevar também 3 ao quadrado a mesma potência, para manter a igualdade. Tudo bem? Neste momento, eu vou aplicar a propriedade potência de potência. Não lembro. Se dá uma olhada na videoaula, tá, gente? Potenciação parte 2. E nós falamos de propriedade. Então, eu vou multiplicar isso aqui. Tudo bem? Então, vai ficar 5 vezes 1 quinto, 5 vezes 1, 5 sobre 5. Aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, então vai ficar 3 elevado a 2 quintos. Beleza? Só que 5 sobre 5 é 1. Então, não precisa escrever aqui, correto? Não precisa escrever. E aqui eu vou ter agora o quê? 3 elevado a 2 quintos. Galerinha, aqui eu disse que x é igual a raiz quinta de 3 ao quadrado. E aplicando a relação de igualdade, elevando ambos os membros a 1 quinto, e aplicando a propriedade potência de potência, eu encontro o mesmo x sendo escrito de 3 elevado a 2 quintos. Olha que legal? Portanto, eu posso dizer que 3 elevado a 2 quintos, que é x, é igual a x, que é igual a raiz quinta de 3 ao quadrado. Ou seja, o denominador passa a ser o índice e o numerador passa a ser o expoente do radicando, que era a base. Então está explicado esta relação de potência com expoente racional. Tudo bem? Muito bem, agora vamos fazer aqui 2 exemplos, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui no exemplo 1 o seguinte, o valor da expressão. Então eu tenho aqui um radical, aí eu tenho aqui o número 13 mais um outro radical, no caso aqui o 7 mais um outro radical, 2 mais um outro radical, 4. A ideia aqui, a dica é nós resolvermos, digamos assim, de dentro para fora, começando com o último radical da esquerda para a direita. No caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Quanto é a raiz quadrada de 4? Então, repito toda essa estrutura. E aqui no final eu tenho a raiz 4, que é 2, que eu coloquei em azul. Agora, o que vamos fazer aqui? Vamos somar, ó, dentro desse radical aqui, 2 mais 2, que dá 4. Nós repetimos a estrutura anterior, e aqui em verde é o resultado da soma 2 mais 2, que é 4. Só que a raiz de 4 também, repetindo aqui, vai dar 2. Tudo bem? Então, vou repetir a estrutura aqui, ó. A raiz de 4 é 2, está em azul. Agora eu vou, dentro desse radical, vou somar o 7 com 2. Vou repetir essa estrutura, a raiz de 13 mais 7 mais 2, 9. E a raiz de 9 é 3. Então vai ficar a raiz de 13 mais 3. E 13 mais 3, isso mesmo, pessoal, 16. E a raiz de 16 dá 4. A alternativa correta? Isso mesmo, letra A. Já no exemplo 2, nós temos aqui o valor da expressão, ó. 400 elevado a meio menos raiz quadrada de 200 sobre 8, mais 144 elevado a meio. Tudo bem? Vamos para a resolução. Primeiro aqui, eu tenho uma potência com expoente racional. Vou escrever isso aqui na forma de radical, onde o denominador é o índice, então vai ser uma raiz quadrada, e o numerador é o expoente do 400, como sendo o radicando.
Ó, então 2 é o índice, 400, 1 é o índice. Aqui não precisa escrever. Só que agora eu tenho aqui a raiz de 200 sobre 8. E 200 sobre 8, que está escrito na forma de fração, a gente pode representar isso como uma divisão. Então, vamos dividir 200 por 8. Vamos lá? Vamos começar com 20, até porque 2 é menor que 8. 20 por 8 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 dá 4. Baixo quem? O zero, né? O último zero. 40. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. E 40 menos 40, 0. Divisão exata, então 200 por 8, 25. Então vai ficar menos raiz quadrada de 25. Mas, novamente, aqui ó, o meio. Toda vez que o expoente for meio, você já sabe que você vai ter uma raiz quadrada, beleza? Então, mais raiz quadrada de 144. Lembra da tabelinha que eu fiz lá no início da aula, lá sobre a questão dos quadrados perfeitos? Né? 400 é um quadrado perfeito. E a raiz de 400 é 20. Menos raiz de 25. Isso mesmo, 5. E a raiz de 144, isso, 12. 20 menos 5, 15. Mais 12, 27. Alternativa correta, letra D. Beleza, pessoal? Ok, galerinha, nós encerramos esta videoaula e na próxima aula nós teremos o quê? Isso mesmo, propriedades de radiciação. Beleza? Então, não esqueça de assistir a nossa próxima videoaula e, é claro, dar continuidade ao seu estudo e, é claro, planejando o sucesso no seu futuro. Então, fique com a gente e não esqueça de dar o seu like. Até a próxima, um forte abraço e fique em paz.